Olá pessoal, a nossa atividade de hoje envolve expressões que estão relacionadas com a radiciação ainda, certo? Envolvendo radicais. Então vamos lá. Primeira questão, determine o valor da seguinte expressão. Então você tem aqui uma raiz que tem fração dentro e tem outras raízes dentro da raiz. Como resolver uma questão desse jeito? Eu fiz aqui um exemplo que é bem parecido, certo? E a gente vai seguir esses mesmos passos para resolver. Então você tem lá a raiz quadrada de 128 sobre 32, mais a raiz quadrada de 20 sobre a raiz de 5, mais 3. Note que ela é bem similar, eu só mudei os valores, certo? Então, o que é que você vai fazer aqui? 128 é divisível por 32, então essa fração dá um número inteiro. Se você divide 128 para 32, dá 4, certo? Essas raízes aqui, quando você tem uma raiz dividida por outra raiz, você pode transformar numa raiz só. A fração das raízes aqui é a raiz da fração. Então, se você tem a raiz de 20 sobre a raiz de 5, isso é a raiz de 20 sobre 5, certo? A raiz de A sobre a raiz de B é a raiz de A sobre B. Então, aqui fica a raiz quadrada de 20 sobre 5 mais 3. Só que o 4 você vai repetir, né? Essa raiz maior aqui a gente ainda não tira, porque não sabe quanto dá tudo aqui dentro. Aqui, 20 dividido para 5 também dá um número inteiro, dá 4. Então, aqui vai ficar a raiz de 4, certo? Essa raiz virou a raiz quadrada do número 4, mais 3. Só que a raiz quadrada do número 4, a gente sabe que é 2. Então, vai ficar 4 mais 2, né? Essa raiz aqui vira o 2, mais 3. 4 mais 2 é 6, mais 3 é 9. Então, isso fica a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Então, esse é o exemplo para a primeira questão. Segunda questão. Aproximando os valores de raiz de 5 e raiz de 3 até a segunda casa decimal, obtemos 2,23 e 1,73. 2,23 é a aproximação de raiz de 5, 1,73 é a aproximação da raiz de 3, né? Respectivamente. Aproximando o valor de 1 sobre a raiz de 5 mais a raiz de 3 até a segunda casa decimal, obtemos. Então, aqui também foi feito um exemplo, certo? Onde vocês seguem a mesma ideia. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 2, com duas casas decimais de aproximação, certo? Aqui, só para você lembrar, esse símbolo aqui, igual, com um tio em cima, significa aproximadamente, certo? Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41 e a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, certo? Esse raiz de 3 já está sendo utilizado mesmo da questão, só foi mudado a raiz de 2. Daí temos que 1 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 3 vai ficar como? Isso vai ser 1 sobre 1,41, né, que é a aproximação de raiz de 2, mais 1,73, que é a raiz de 3. Quando você soma 1,41 mais 1,73, dá 3,14. Então, dá 1 sobre 3,14. Terminou? Ainda não, falta pouco. Agora, você só precisa fazer aquela transformação. Vê que esse número aqui tem vírgula, né? Então, você transforma ele numa fração. Observe que o denominador é 3,14. Devemos escrever esse número como uma fração, ou seja, 3,14 314 sobre 100, certo? Então, 314 sobre 100 vai ficar assim. Assim, temos o seguinte, 1 sobre 3,14 é 1 sobre 314 sobre 100, não é? Que é isso aqui. Aí, quando você tem 1 sobre uma fração, a fração se inverte, porque 1 sobre alguma coisa é o inverso dessa coisa. O inverso de 314 sobre 100 é 100 sobre 314. E se você fizer aquela divisão, né? 100 dividido para 314, se fizer a divisão aí na forma braçal mesmo, na calculadora, você vai ver que dá aproximadamente 0,32. Então, essa é a aproximação com duas casas de 1 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 3, com a aproximação de duas casas. Lembrando que essa não é a resposta, é um exemplo, certo? Onde vocês vão seguir a mesma ideia. Terceira questão. Reduz os radicais a uma expressão na forma a raiz de b com a e b inteiros. Então, aqui a gente também vai ter exemplos, certo? Veja aqui o seguinte. Na letra A, você tem a raiz de 8 mais a raiz de 32. Eu fiz um exemplo parecido com esse e fiz um exemplo parecido com a letra B. Por quê? A letra B parece muito com a letra C, certo? A diferença é que tem um termo a mais. E a letra D também parece com a B, certo? E todas elas também vão envolver a ideia que está na A. Então, a A e a B são importantes para que vocês saibam resolver a C e a D. Então, vamos lá. Qual é o exemplo? Você tem raiz de 12 mais a raiz quadrada de 48. Como é que você vai prosseguir na questão? Você vai observar se esses números dentro
dos radicais, certo? Desses símbolos aqui de raiz, esses radicandos, se eles são primos ou se eles são quadrados perfeitos, certo? Só que 12 e 48 eles nem são primos, certo? Porque eles são pares, então não são primos, certo? O único número que é par e primo ao mesmo tempo é só o 2. Qualquer outro par não é primo. Então você já viu de cara que eles não são primos, certo? E eles também não são quadrados perfeitos. Não sendo primo nem quadrado perfeito, certo? Ambos deles devem ser fatorados, certo? Então o número não é primo, não é quadrado perfeito, você precisa fatorar ele. Claro, lembrando que nenhum quadrado perfeito pode ser primo, certo? Mas aí fica melhor de você identificar. Foi por isso que foi colocada essa parte de primo e de quadrado perfeito, para ficar enfatizado caso você fique na dúvida, certo? Então, como eles não são primo nem quadrado perfeito, eles devem ser fatorados. Então, o primeiro passo, você vai trabalhar com 12 primeiro e depois vai para o 48. Fatora o 12. 12 fatorado, né? 12 por 2 é 6, por 2 é 3, por 3, que é primo, dá 1. Então, a forma fatorada do 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Tem dois termos 2, né? Por isso que é 2 ao quadrado, vezes 3, que é o único termo 3. O segundo passo é calcular essa raiz de 12 aqui. Primeiro você fatora para poder calcular a raiz. A raiz de 12 vai ser a raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que é a forma fatorada. Você vai quebrar essa raiz, né? Você vai separar essa raiz para cada fator do produto, vai ficar a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3. Só que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, veja, a raiz quadrada de um quadrado perfeito, no caso 2 ao quadrado, é o próprio 2. Então vai ficar só 2 vezes a raiz de 3, que a gente escreve assim, 2 vezes a raiz de 3 sem esse ponto aqui. Depois que você termina, você pode tirar o ponto e escrever tudo junto, certo? Então 12 é 2 raiz de 3. Agora a gente vai para o 48. Mesma ideia, fatora o 48. Aí que você começa, 48 é par, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 6, por 2 3, por 3 1. Isso significa que a forma fatorada do 48 é 2 à quarta vezes 3, né? Você tem 4 fatores 2, né, vezes 3, então é 2 à quarta vezes 3. Quarto passo, aliás, né, aqui já é o terceiro, você vai calcular a raiz quadrada de 48. Veja que são os mesmos passos para o 12, a gente está fazendo para o 48. Que é a raiz quadrada de 48? A raiz de 2 à quarta vezes 3, que é a forma fatorada do 48. Você vai separar a raiz para cada fator, vai ficar a raiz quadrada de 2 à quarta vezes a raiz quadrada de 3, certo? Veja que o ponto de multiplicação aqui já te dá a dica para quem você vai separar. Então, você separou eles dois, a raiz quadrada de 2 à quarta é 2 ao quadrado, né? Esse 4 dividido pelo 2 que está fora, que não aparece, dá 2. Fica 2 ao quadrado, certo? Como ele é maior o de dentro, então esse radical vai sumir. Sempre que o de dentro for maior, você já sabe que ele vai sumir, certo? Claro, desde que sejam divisíveis. Você tem 2 elevado ao quadrado vezes a raiz de 3. Só que 2 ao quadrado é 4. Então, se é 4 vezes a raiz de 3, pronto. Você tem 4 raiz de 3 e fim. Você para aí. Note, por que não continua? E essa raiz de 3 é o quê? É um número irracional. Você tem aqui a raiz quadrada de um número primo. 3 é primo. É por isso que aqui no início foi feita essa observação. Se o número for primo, você não vai mexer na raiz dele, certo? Você deixa como está. E se ele for um quadrado perfeito, você extrai a raiz, certo? Por exemplo, se fosse um 36 aqui no lugar do 48, você não ia nem perder tempo. A raiz quadrada de 36 é 6. Então pronto, você já ia resolver de cara, certo? Então é isso que você tem que ter atenção. Logo, se a raiz de 12 é 2 raiz de 3 e a raiz de 48 é 4 raiz de 3, quando você faz essa soma, é só substituir. Raiz de 12 é 2 raiz de 3, raiz de 48 é 4 raiz de 3. E como a gente viu na aula anterior, se você tem termos semelhantes, você repete a parte semelhante, né, e soma esses números que estão fora, os coeficientes, digamos assim. Você tem 2 mais 4, né, vezes a raiz de 3. Você só soma os que estão fora. 2 mais 4 e repete a raiz de 3. 2 mais 4 é 6. Então fica 6 raiz de 3. E essa é a resposta, certo? Então essa é uma das dicas aqui, né, um dos processos que vocês vão seguir como exemplo para resolver a letra A e que também vai ser muito útil nas outras letras, certo? Todos os outros itens da terceira questão. Aqui nós temos a resolução da letra B. A resolução da letra B aqui vai ser a resposta da letra B para servir de exemplo para C e para D também, certo? E para D também. Vou colocar aqui para ficar mais claro.
Então, vamos lá. Você tem 2 raiz de 18 menos 5 raiz de 2, não é isso? Pode olhar aqui, é exatamente a mesma coisa. O que é que você vai fazer? Note que o raiz de 2 ele não precisa ser simplificado. Por quê? Porque 2 é primo. Como 2 é primo, a raiz dele ninguém vai mexer. 5 raiz de 2 já está na forma que deve estar. Então você só vai se preocupar com isso aqui. Por quê? Porque 18, por ser par, não é primo, né? A gente já sabe. O único par que é primo é o 2. 18 é par, mas não é primo. Então você vai ter que trabalhar com ele, certo? Então o que é que você vai fazer? Aqueles mesmos passos que a gente fez com 12 e o 48, lá no exemplo anterior. Você vai fatorar o 18, certo? E a forma fatorada do 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, né? 1, 2 e 2, 3 aqui. Aí você calcula a raiz dele, faz todo aquele processo. A raiz da forma fatorada, vai separar a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número, né? A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então fica a raiz de 2 vezes 3, que aí você inverte, né? Fica 3 raiz de 2, 3 vezes a raiz de 2, que você escreve 3 raiz de 2, certo? Então você vai ter o seguinte, 2 vezes a raiz de 18 menos 5 a raiz de 2 vai ficar, você vai substituir esse raiz de 18 por 3 raiz de 2, né? Que é o que a gente obteve. Aí você vai botar entre parênteses, né? Para não ficar confuso. Vai que o número é negativo, depois quando você encontra um número negativo, aí você vai ficar em dúvida, eu boto ou não? Então você coloca os parênteses. Ficar 2 vezes 3 raiz de 2, que é a raiz de 18, menos 5 raiz de 2. Esses números que estão fora podem ser multiplicados, certo? Estão fora da raiz. 2 vezes 3 é 6. Então vai ficar 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Aí você faz aquele processo. Todos eles dois têm raiz de 2, não é? Esses dois números, 6 raiz de 2, 5 raiz de 2. Então você faz os de fora aqui, ó, 6 menos 5, porque o sinal é de menos, entre parênteses, vezes a raiz de 2 aqui fora. A raiz de 2 é repetida, você repete ela. 6 menos 5 é 1. Fica 1 raiz de 2. Só que 1 vezes uma coisa é ela mesma, né? 1 vezes raiz de 2 é a raiz de 2. Então essa é a resposta da letra B. E é com base nela que vocês respondem a letra D, não é? Essa é a resposta da letra B e vocês vão ter ela como base para C e para D também, certo? Não só para C, mas também para D. E aqui, quarta questão. O valor de... Aí você tem essa expressão cheia de raízes. Como já foi visto anteriormente em outros exemplos, esse é o tipo de questão que você resolve de dentro para fora, certo? Você resolve ela de dentro para fora, ou seja, da raiz que está mais para dentro até a que está mais para fora. Quem é que está mais para dentro? É essa raiz de 9, porque ela está dentro das outras raízes, ela está dentro dessa raiz cúbica, dessa raiz quadrada e dessa raiz quadrada, certo? Então você começa dela, e aí você vai. Você tem lá a expressão, né? Quem é a raiz de 9? É 3. Então veja, aqui embaixo foi repetido tudo, menos o raiz de 9, que já tem um 3 aqui. A raiz de 9 é 3. Então, no lugar de raiz de 9, a gente coloca 3, certo? Mesma ideia. 5 mais 3 é 8. Aí você vai repetir tudo. Só que aqui na raiz cúbica, como você já sabe que 5 mais 3 é 8, você coloca 8, certo? Aí você continua. A raiz quadrada é 19, mais a raiz quadrada é 34. Só que a raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes seguidas dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. E aí, o que é que você faz? Soma o 34 com 2. Vai ficar a raiz de 19 mais raiz de 36. Por que 34 mais 2 é 36? Daí, a raiz quadrada de 36 é 6, certo? Veja, a gente já eliminou 3 raízes, só falta isso aqui, né? Esse radical aqui de fora, que é o último. Só que 19 mais 6, que é a raiz quadrada de 36, né? 19 mais 6 é 25. Você vai ficar com a raiz quadrada de 25, só que a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Então veja que foram mudados os valores aqui, mas a ideia que vocês vão utilizar é exatamente a mesma. Comece de dentro para fora que vocês vão chegar numa dessas respostas que não estão nas alternativas aqui, certo? Quinta e última questão. Determine o valor da seguinte expressão. O que é que você tem que lembrar aqui? Você tem uma expressão numérica, então você tem que seguir aquela ordem de precedência que você aprendeu desde os números naturais lá no sexto ano, certo? Como é uma expressão numérica, você segue a ordem de precedência, parênteses, colchetes e chaves, certo? Então você resolve primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Primeiro isso. Segundo, você vai resolver o que está dentro dos colchetes, se houverem colchetes, certo? Mas nesse caso há. Então essa aqui tem parênteses, colchetes e chaves, então você vai resolver, mas nessa ordem. E por terceiro, você resolve o que está nas chaves. Por exemplo,
Eu coloquei aqui uma expressão de exemplo, certo? Que é parecida com essa que vocês têm aqui. E vocês vão se basear nela também para tentar resolver. Então, você tem lá essa expressão, 7 raiz de 2 mais 3 raiz de 18, menos 2 raiz de 3, menos, aqui parênteses, né? 4 raiz de 2 mais 9 raiz quarta de 5 ao quadrado. Parece uma expressão bem confusa, mas na verdade ela é simples de simplificar, certo? Não vai ter muito problema. Por quê? Primeiro, você tem que se preocupar com quem está nos parênteses, né? Lembra da ordem de precedência, né? A ordem de precedência é isso aqui. Resolve o que está dentro dos parênteses. Então tem aqui. Aqui é o 4 raiz de 2. Veja, como aqui é a raiz de 2, 2 é primo, você não vai mexer nisso aqui. 4 raiz de 2 já está na forma que deve estar, não precisa se preocupar. Só que aqui você tem uma raiz quarta de 5 ao quadrado. Isso dá para simplificar. Isso vai ficar 5 elevado a 2 sobre 4, né? Que 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Simplificando 2 sobre 4, fica 1 sobre 2, que é a raiz quadrada de 5. Ou você pode simplesmente simplificar eles dois. Se aqui é 2 e aqui é 4, você simplifica por 2. Então aqui dentro vai ficar 1, né? 5 elevado a 1. E fora vai ficar 2, que você não precisa escrever. Fica a raiz quadrada de 5. É uma forma mais rápida de você resolver, sem ter que elevar uma fração, simplificar e voltar. Certo? É a mesma ideia que vocês vão utilizar aqui. Agora note que dentro dos parênteses, vocês têm o seguinte. 4 raiz de 2 mais 9 raiz de 5, né? Esse ponto de multiplicação aqui a gente não precisa colocar, pode tirar, certo? Aqui fica 9 raiz de 5. E eles não são semelhantes, certo? Você não soma esse 4 com esse 9, porque aqui é a raiz de 2 e aqui é a raiz de 5. Eles são radicais diferentes, você não soma. O que você vai fazer? Você vai passar, próximo passo, repete em quem você não mexe, né? Veja, 7 raiz de 2 não vai ser mexido, porque o 2 é primo, então isso aqui já está na forma normal. O 3 raiz de 18, veja, 18 não é primo, né? Então você precisa trabalhar com ele. Eu vou aproveitar a resposta que a gente já tem, né? A raiz quadrada de 18, a gente já viu que é 2 raiz de 3. A gente viu lá em cima, né? Quando estava resolvendo um dos itens aqui, a gente viu, né? A raiz quadrada de 18 é 3 raiz de 2, certo? A gente já viu isso. Opa, está trocado. É 3 raiz de 2, vamos trocar aqui, certo? Fica 3 raiz de 2. E aqui vai mudar só um pouco no processo. Já que estava trocado, a gente vai ter uma pequena mudança aqui. Então, você tem 3 vezes 3 raiz de 2, só foi substituído aqui, menos 2 raiz de 3. Esse menos, né, ele vai alterar quem está dentro dos parênteses, para você eliminar. Fica menos 4 raiz de 2, menos vezes mais, fica menos. Então, fica menos 9 raiz de 5 aqui, certo? Então, você já eliminou os parênteses. Você não tem mais parênteses aqui. E aí você faz o seguinte. 7 raiz de 2 está normal, não mexe nele. Aqui vai ficar 3 vezes 3 é 9, né? Note que a expressão está com os valores trocados. Eu vou ter que alterar, porque eu percebi agora que estava trocado. É 3 raiz de 2, eu tinha colocado 2 raiz de 3. Então, veja. 3 vezes 3 é 9, raiz de 2. Então, aqui não é raiz de 3, aqui é um 2. Raiz de 2, menos 2 raiz de 3, menos 4 raiz de 2, menos 9 raiz de 5. Então, quem é que você tem de termos semelhantes aqui? Você tem 9 raiz de 2, menos 4 raiz de 2, certo? Deixa eu esconder essa parte de baixo, porque ela ainda está errada, né? Então, vamos lá. Você tem 9 raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Esses são semelhantes. O 2 raiz de 3 e o 9 raiz de 5 são diferentes, né, do raiz de 2 e entre si. Então, você só vai poder fazer 9 menos 4 aqui. 9 menos 4 raiz de 2. Então, 7 raiz de 2. 9 menos 4 raiz de 2. Certo? Menos 2 raiz de 3. Né? Esse 2 raiz de 3 aqui. Ele não entra nessa conta. E o 9 raiz de 5. Certo? 9 menos 4 é 5. Então, vai ficar 5 raiz de 2 aqui dentro dos colchetes. Certo? Vai ficar 5 raiz de 2 aqui. Que é 5 raiz de 2. Lembrando que essas notas de aula elas vão ficar lá no grupo, certo? Então elas já vão estar certas para vocês, elas não vão estar com esse erro aqui que eu tive agora durante a gravação. Lá já vai estar tudo consertado. Então, aqui dá 5 raiz de 2, né? 9 menos 4 é 5, raiz de 2. Menos 2 raiz de 3, né? Aqui não é 4 raiz de 2, é para ser 2 raiz de 3, vou trocar. Menos 9 raiz de 5.
Pronto. Agora o que é que você faz? Todo mundo que está dentro do colchete, ninguém aqui é semelhante a ninguém. Aqui é a raiz de 2, aqui é a raiz de 3, aqui é a raiz de 5. O que é que você faz? Tira esses colchetes agora, não tem mais o que fazer aí dentro. Como aqui fora é mais, ninguém vai ter o sinal alterado, vai permanecer. Então vai ficar 7 raiz de 2, mais 3 raiz de 3 não, 5 raiz de 2. 5 raiz de 2, vamos tirar isso aqui. 2 raiz de 3, certo? Menos 9 raiz de 5, certo? A gente repetiu esse aqui de cima, aqui embaixo, só que sem os colchetes, não precisa mais deles. E agora você opera entre os semelhantes. Quem são os semelhantes aqui? 7 raiz de 2 e 5 raiz de 2. Esses dois aqui, 2 raiz de 3 e 9 raiz de 5, não são semelhantes a ninguém, certo? Então você vai operar só entre esses dois. Então você vai somar 7 mais 5, certo? Vai ser 7 mais 5 raiz de 2, menos 2 raiz de 3, menos 9 raiz de 5. Vamos apagar essa parte de baixo aqui, certo? Que aí a gente não vai ficar na dúvida. Então vamos lá fazer. A gente já pode eliminar essas chaves. Por quê? Porque não tem ninguém fora das chaves. Então elas não vão ser alteradas de jeito nenhum. Se por acaso tivesse um sinal de menos aqui, aí você ia alterar os sinais somente, certo? Mas não tem nada, então você tira essas raízes. Então vai ficar 7 raiz de 2, certo? Vamos colocar aqui. Vai ficar tudo que tem aqui dentro, só que sem as chaves. Agora você vai operar os semelhantes. Quem são semelhantes aqui? 7 raiz de 2, 5 raiz de 2. Eles têm raiz de 2. Então você coloca entre parênteses, soma o 7 com 5, né? Já que é um sinal de mais. 7 mais 5, raiz de 2. E esses outros dois você vai repetir, certo? Porque eles não vão ser mexidos mesmo, eles não vão ser alterados. 7 mais 5 é 12, né? 12 raiz de 2. E esses outros daqui você só vai repetir. Então, isso vai ser igual a 12 raiz de 2, né? A gente tira esse 7 mais 5, já que é 12. Vai ficar 12 raiz de 2, menos 2 raiz de 3, menos 9 raiz de 5. E aí está finalizada a expressão, certo? Você não precisa mais fazer nenhuma conta aqui. Você já simplificou a expressão, já tem o valor dela, está resolvido. É seguindo essa ideia que vocês vão resolver a expressão aqui da quinta questão, certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.